Por mais complexa que seja a mente humana, existem atitudes e coisas que o homem pode fazer que fogem da nossa compreensão. No interior do Pernambuco, uma pequena cidade chamada Garanhuns se tornou o epicentro de uma das histórias mais sombrias já registradas no Brasil. O caso dos canibais de Garanhuns despertou horror e perplexidade em todo o país, lançando luz sobre os cantos mais obscuros da natureza humana e desafiando nossa compreensão do que é possível na mente humana. A saga dos canibais de Garanhuns começou a se desenrolar de maneira lenta e sinistra. Um conjunto de eventos aparentemente desconexos chamou a atenção das autoridades locais, mas foi somente quando a polícia começou a investigar a rotina diária de um casal aparentemente comum que as camadas de horror começaram a ser reveladas. O que parecia ser apenas um caso de desaparecimento logo se transformou em um pesadelo sem precedentes. A investigação policial, meticulosa e detalhada, levou à descoberta de uma série de crimes hediondos. Os canibais de Garanhuns, como ficaram conhecidos, não apenas haviam cometido assassinatos brutais, mas também praticado atos inimagináveis de mutilação e canibalismo. O choque e a repulsa se espalharam rapidamente pela cidade e além, enquanto as pessoas lutavam para compreender como algo tão terrível podia acontecer em seu próprio quintal. Mas o verdadeiro mistério por trás dos canibais de Garanhuns não reside apenas na monstruosidade de seus atos, mas sim nas profundezas da psique humana que as motivaram. O que leva alguém a cometer tais atrocidades? Essa pergunta assombrou investigadores, psicólogos e observadores de longe. Traumas passados, distúrbios mentais, influências sociais e uma série de outros fatores podem ter desempenhado um papel na formação desses criminosos. Mas a verdadeira resposta permanece elusiva em volta de sombras e mistério. O caso dos canibais de Garanhuns serve como um lembrete sombrio da capacidade da mente humana de se afundar nas profundezas mais negras e perigosas. Ele nos desafia a enfrentar a escuridão que reside dentro de nós e a questionar nossas próprias noções de moralidade e civilidade. Ao mesmo tempo, nos lembra da importância de estar vigilante, de proteger os mais vulneráveis e de nunca perder de vista a fragilidade da linha que separa a humanidade da barbárie. A história dos canibais de Garanhuns não é apenas uma aberração isolada, mas sim um lembrete sombrio da complexidade e da imprevisibilidade da natureza humana. Os canibais de Garanhuns não são apenas protagonistas de uma história de horror. Eles são um teste angustiante para os fundamentos éticos e morais que sustentam nossa sociedade. Diante dos crimes brutais cometidos por esses indivíduos, somos confrontados com questões profundas sobre a natureza do bem e do mal, da justiça e da responsabilidade humana. A ética e a moralidade são conceitos intrinsecamente ligados à forma como interagimos uns com os outros e como o mundo ao nosso redor. No entanto, diante dos crimes dos canibais de Garanhuns, somos forçados a questionar se esses valores são inerentes à condição humana ou se são meramente convenções sociais que podem ser violadas em circunstâncias extremas. A sociedade enfrenta um dilema moral ao lidar com criminosos tão monstruosos. A necessidade de justiça e punição é clara, mas até que ponto isso deve se estender? Onde traçamos a linha entre a retribuição e a reabilitação, entre o castigo e a compaixão? Essas são questões éticas profundas que desafiam nossos conceitos de humanidade e dignidade. Além disso, o caso dos canibais de Garanhuns nos leva a refletir sobre o papel da sociedade na prevenção de crimes tão extremos. Essas são questões que nos obrigam a examinar nossas próprias responsabilidades para com os outros e para com a sociedade como um todo. Por fim, o caso dos canibais de Garanhuns também nos desafia a reconsiderar nossos sistemas de justiça criminal. A pena de morte,
a prisão perpétua, a reabilitação, todas essas opções têm implicações éticas profundas que não podem ser ignoradas. Como sociedade, devemos buscar uma abordagem que seja não apenas justa para as vítimas, mas também compassiva para os perpetradores e que promova a segurança e o bem-estar de todos os membros da comunidade. Em última análise, o caso dos canibais de Garanhuns nos lembra da fragilidade dos nossos valores éticos e morais e da importância de continuarmos a questionar e aprimorar esses fundamentos à medida que avançamos como sociedade. Somente através da reflexão honesta, do compromisso com a justiça e a compaixão podemos esperar e evitar que tais horrores se repitam no futuro. A história dos canibais de Garanhuns não é apenas um relato sombrio de crimes horrendos, mas também um estudo de casos sobre o poder da mídia e da cultura popular em moldar a percepção pública e influenciar o debate social. O impacto desses eventos vai muito além das fronteiras de Garanhuns, ecoando através da sociedade brasileira e deixando uma marca indelével na consciência coletiva. A cobertura midiática dos canibais de Garanhuns desempenhou um papel significativo na disseminação da informação sobre os crimes e na formação da opinião pública. No entanto, essa cobertura também levantou questões sobre a ética do jornalismo e o equilíbrio entre informar o público e respeitar a privacidade das vítimas e a dignidade dos envolvidos. A maneira como os eventos foram relatados, as imagens usadas e as narrativas construídas pela mídia tiveram um impacto profundo na percepção pública dos acontecimentos. Além disso, a cultura popular absorveu os eventos dos canibais de Garanhuns e os incorporou em uma variedade de formas de entretenimento, desde programas de televisão sensacionalistas até filmes e livros de ficção. Essas representações muitas vezes significam e distorcem a realidade dos eventos, transformando tragédias complexas em espetáculos para o consumo público. Essa exploração sensacionalista dos crimes levanta questões sobre a responsabilidade dos criadores de conteúdo em retratar questões sensíveis de maneira ética e respeitosa. Além disso, o caso dos canibais de Garanhuns teve um impacto duradouro na cultura popular brasileira e no debate social sobre questões éticas e legais. As discussões sobre segurança pública, justiça criminal e saúde mental foram ampliadas e enriquecidas pelo caso, levando a uma maior conscientização e discussão sobre essas questões importantes. No entanto, também houve o risco de que os eventos fossem explorados para ganho pessoal ou político, em detrimento das vítimas e da integridade do debate público. Em última análise, o caso dos canibais de Garanhuns destaca a intersecção completa entre a mídia, cultura popular e sociedade, e os desafios éticos e morais que surgem quando eventos trágicos são formados em entretenimento. Ele nos lembra da importância de uma abordagem responsável e compassiva para com a história das vítimas e dos sobreviventes, e da necessidade de um debate público, informado e ético sobre questões sociais, legais e cruciais. Somente assim podemos esperar aprender lições necessárias e evitar a repetição de tais tragédias no futuro. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal para que você receba os nossos próximos conteúdos.